Opa, então senta aí que aí vem história. Hoje a gente vai continuar aí estudando as nossas revoltas nativistas, né, ocorridas no Brasil colonial. No vídeo anterior a gente viu aí um pouquinho da revolta de Beckman, né? Agora a gente vai ver então a guerra dos emboabas, certo? Mas antes vamos dar uma lembrada nas características aí desses movimentos que a gente está vendo nessa série, né, das revoltas nativistas. A gente costuma agrupar sob esse nome, né, de revoltas nativistas, aqueles movimentos, aquelas guerras ali que tiveram um caráter isolado, caráter regional apenas, né, no Brasil colonial, caráter regional, e que atendiam os interesses de uma, duas classes em específico. Mais uma coisinha ainda, elas ocorreram ali pelo século XVII, XVIII, início do século XVIII e tal, portanto elas não têm influência, né, do iluminismo ainda. O iluminismo, alguns têm algumas ideias, alguns pensadores, alguns filósofos ali, recém começando a publicar coisas, né, na França, na Inglaterra, John Locke e tal, então essas ideias ainda não chegaram no Brasil. Então esses movimentos que ocorrem aqui no Brasil, nenhum deles fala, nessas revoltas nativistas, né, nenhuma delas fala em independência, em se livrar da dominação portuguesa, coisa assim, né? Então são movimentos de caráter bem específicos, né, representavam os interesses de uma classe, de um grupo que se sentia prejudicado por alguma coisa em relação à administração, à colonização portuguesa, e ia para cima para resolver essa coisa, esse motivo e tal, né? Nenhum deles fala em república, nem pensar, e muito menos em independência, certo? Ao contrário daquelas que virão depois, né, as chamadas a Inconfidência Mineira, a Baiana e a Insurreição Pernambucana de 1817, que todas essas, né, sim, já falando em emancipação, ok? Bom, bora lá. Guerra dos Emboabas, né, nosso assunto de hoje. Emboabas, para a gente começar a entender, é um termo pejorativo, né, utilizado pelos vicentinos, ou aquilo que a gente chamaria hoje de os paulistas, né? Vicentinos por quê? Né? Da capitania de São Vicente. Quando é descoberto o ouro, no finalzinho ali do século XVII, no apagar das luzes do século XVII, na região, claro, né, que levou o nome de Minas Gerais, esse ouro foi encontrado, foi descoberto por bandeirantes vicentinos, bandeirantes paulistas aí, né, que, enfim, adentravam, né, mata dentro, em busca, procurando riquezas também, obviamente, mas em busca de escravizados fugidos e de índios para capturar, né? Não vamos esquecer disso aí, certo? E nessas expedições, né, interior adentro, eles acabam encontrando ouro. Quando a notícia da descoberta de ouro corre pelo Brasil e chega, né, obviamente, a Portugal, o afluxo de pessoas para essa região vai ser gigantesco. Essas pessoas que vêm de fora da região, os forasteiros no caso, né, os vicentinos, os paulistas, passam a chamar de emboabas, né? Então são os forasteiros invasores que estão vindo agora em busca de ouro. Os paulistas, os vicentinos, enfim, eles vão se opor, obviamente, a isso desde o início. Eles vão dizer que eles que se arriscaram, que eles que tiveram todo o trabalho de desbravar o interior, que eles é que encontraram ouro, logo eles têm que ficar, têm que ser donos dessas minas. Então eles vão se opor desde o início, né, a que gente de fora possa ter o direito a explorar essas minas. Então por 1707, 1708 até 1709 se desenrola esse conflito, então, né, na região das Minas Gerais, envolvendo então de um lado vicentinos, paulistas, bandeirantes, do outro lado, e não só bandeirantes, de outro lado então os emboabas, né, os forasteiros, pessoas vindas do Nordeste, da região onde já entrava em decadência, né, o ciclo da cana-de-açúcar e tal, pela concorrência com o açúcar das Antilhas, após a expulsão dos holandeses. A gente falou um pouquinho nisso aí. No vídeo anterior, né, a gente falou a revolta de Beckman, a gente falou disso aí um pouquinho. Então, essa gente toda, muita gente vem do Nordeste e muita gente vem também cruzar o oceano, vem de Portugal em busca desse ouro finalmente descoberto. Já fazia quase 200 anos aí que a Espanha estava retirando o ouro adoidado, já tinha retirado muito ouro da América Central, já estava encontrando prata nas minas de Potosí e tal. Então, Portugal está com essa gana, está com essa sede de ouro, né? E agora, então, que corre a notícia da descoberta de ouro, eles não vão querer perder tempo e vão vir para a região também, né? Então, isso vai gerar esse conflito conhecido como Guerra dos Emboabas. É importante lembrar, né, que esses
Emboabas, né, que esses que vêm principalmente do Nordeste, eles estão muito mais ligados aí às autoridades portuguesas, né, do que, mesmo estando aqui dentro, estão muito mais ligados às autoridades portuguesas do que aos próprios paulistas, né, ou vicentinos, né, o líder desse grupo que vem do Nordeste, chamado Manuel Nunes Viana, ele então está muito ligado às autoridades portuguesas, né, aos chamados reinóis, aqueles que vêm do reino, né, de Portugal. Por outro lado, né, pelo lado dos paulistas, então o líder era o Manuel de Borba Gato, ex-bandeirante. Também influiu, né, nessa conjuntura, aí, nesse contexto de guerra, a transformação que vai acontecer, né, no preço dos mantimentos na região aí, das minas, né, como não era de se duvidar, né, como não é de se estranhar, já que esse grande afluxo de pessoas para a região vai criar uma grande demanda e muita gente vai crescer o olho, né, nos produtos, né, a verdade é essa. Para citar um exemplo, né, o padre Antonil, em sua obra lá em 1709, Antonil já escrevia o seguinte, abre aspas: a abundância de mantimentos e de todo o usual que hoje há nas minas e do pouco caso que se faz dos preços extraordinariamente altos. Um alqueire de farinha em São Paulo custava R$640, mas em Minas, R$43.000. E assim por diante, uma libra de açúcar, R$120 em São Paulo, R$1.200 nas Minas. Uma galinha de 160 para R$4.000 e por aí vai. Então tem tudo isso aí por trás, né, desse conflito, e os paulistas vão atribuir isso tudo a esse grande contingente de pessoas que está vindo de fora, esse grande contingente de emboabas, né? Então eles vão ser responsabilizados por esse crescimento, né, do preço dos produtos e tal, que dificulta a sobrevivência, até porque na região das minas ninguém quer pegar terra onde pode ser que tenha ouro para plantar, para criar animais em cima. Esses alimentos vêm de fora mesmo. Bom, desfecho do conflito. O desfecho do conflito ocorre em 1709, né, com a vitória então dos emboabas, né? Os paulistas vão ser frustrados aí nas suas expectativas de explorar, de ficar donos sozinhos desse ouro. Portugal tem grande interesse, né, em que se descubra, em que se encontre cada vez mais ouro. O quinto, aquele, né, que vai para Portugal, então, quanto mais ouro encontrado, maior é a quantidade que vai para Portugal. Então, o rei de Portugal intervém ao lado dos emboabas, né? Quanto mais gente explorando, melhor, mais cedo iria, né, se encontrar quantidades satisfatórias de ouro. Resultados, então, né, desse conflito da Guerra dos Emboabas. Primeiro, regulamentação na distribuição de minas e de lavras, né, entre emboabas e paulistas. Vai se criar ali uma regulamentação para isso. A regulamentação também, né, estipulada do quinto, da parte que iria para a coroa portuguesa, né, 20% de todo o ouro encontrado, ou 1/5. São Paulo vai deixar de ser vila, vai se tornar uma cidade. A metrópole, né, portuguesa, assume o controle da região, acabando com a guerra nas minas, né, são a metrópole, então, que vai assumir o controle administrativo, força de governo na região. E finalmente a produção de ouro, né, então vai atingir seu auge por volta com o fim da guerra, obviamente, né, a produção de ouro atinge seu auge por volta de 1740 e a arrecadação o seu auge por volta de 1760, fazendo desta região, portanto, disparado a mais rica de todo o Brasil. Beleza? Então, com isso a gente já tem aí, né, um painel desse segundo movimento, dessa segunda chamada revolta nativista aí no Brasil colonial. Beleza? Curtiu? Encaminha aí para teus amigos, seus colegas de outras escolas que talvez estejam estudando esse assunto também, na sua escola, ou até se preparando aí para Enem, vestibular, etc. Feito?